Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui estamos para falar a palavra de Deus aos discípulos de Cristo. Senhor Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, com a Tua palavra aberta, com o objetivo, ó Pai, de falarmos da Tua palavra para os nossos irmãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Teu nome e para que eles cheguem mais próximo de Ti, dia após dia. Muito bem. O texto que nós vamos ler no dia de hoje encontra-se em 2 Reis, no seu capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8. Tem alguns mistérios interessantes nessa palavra aqui para aquele que é discípulo de Cristo. Vamos à leitura. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Muito bem. Então a mulher viu o profeta e ela chamava ele para sua casa para comer pão. O nosso costume aqui, para jantar, para almoçar, para um churrasquinho, né? Nós devemos sempre chamar os profetas para isso, viu? Nossa casa, na medida do possível, na medida das nossas condições financeiras, tem que ser habitada por homens de Deus. Tem que ser visitada por homens de Deus. Na minha casa sempre os pastores são convidados para vir. O meu pastor, que eu tenho grande estima, pastor Vanderlei Melo, sempre o convido para vir à minha casa. Pastor José Luiz Reis, que foi meu pastor no Vetorazo, também eu sempre o chamo para estar na minha casa, e vários outros pastores eu sempre chamo. O interessante é que um dia uma irmã pegou e falou assim para mim e para minha esposa, em tom de reclamando, quase murmurando, tá? O pastor vai sempre na sua casa e nunca foi na minha. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, quantas vezes a irmã convidou o pastor para ir na sua casa? É isso que aconteceu mesmo. Ela ficou quieta, silenciosa, né? Tudo bem, uma visita espiritual, às vezes o pastor vai ter que ir mesmo. Mas para comer pão, para participar das alegrias, das bênçãos, tem que ser sempre, irmãos. Se nós convidarmos, com certeza o pastor vai estar. Experimenta me convidar para você ver se eu não vou estar na tua casa. Muito bem. Aí o próximo versículo. Como Eliseu sempre ia ali na casa dela, ela começou a observar Eliseu. E o versículo 9 diz assim: E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu não precisou dizer para ela que ele era crente, que ele era pastor, que ele tinha que ser respeitado, que ele tinha o título A ou B, que ele tinha credencial A ou B. Não. A mulher olhou para ele e disse para o seu marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E por ele ser um santo homem de Deus, e Eliseu sempre passava por aquela região, a mulher se compadeceu dele e disse para o seu marido, olha só, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, olha o detalhe, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então, sempre que Eliseu passava ali, Eliseu já tinha a pousada certa. Tinha ali o quarto separado para ele, tinha ali uma cama, tinha ali uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Espiritualmente, o que nós entendemos sobre isso? Tá? Um pequeno quarto. O que quer dizer esse pequeno quarto? Na revelação que Deus está me dando agora, esse pequeno quarto quer dizer para nós termos uma vida de equilíbrio, tá?
para nós termos uma vida de passar o tempo certo em cada lugar, para nós vivermos a palavra, como se diz ali em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? E aí o escritor vai discorrer sobre vários assuntos, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar e por aí afora. Então, olha só, passamos ali por um pequeno quarto, tá? Para nós termos equilíbrio. Nem dormir demais, nem dormir pouco. Nós temos que dormir a quantidade certa, de acordo com o biorritmo de cada um. Eu, por exemplo, se eu dormir 6 horas por noite, para mim está suficiente. Mas eu conheço pessoas que têm que dormir 8, talvez até 9 horas. O importante é nós dormirmos bem, com intensidade e acordarmos bem. O primeiro objeto que tem ali, uma cama. Coloquemos ali no quarto uma cama. Isso se refere aqui ao descanso. Você que acha que é um super-herói, que acha que é uma super-mulher, a Mulher Maravilha, o Superman, nananina, não. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos descansar. Às vezes, pela bondade de Deus, eu acordo às madrugadas para orar e durante o dia vem ali um cansaço e tudo, e eu percebo que está chegando a hora do culto, então eu vou descansar ali antes do culto, para quando chegar no culto eu estar inteirão. Eu estar ali inteirão adorando e exaltando a Deus. Não ficar prestando culto ali abrindo a boca, nem espreguiçando, nem nada disso. Nós temos que cuidar disso, viu? Culto é lugar de oferecer adoração, tá bom? Outro objeto, a mesa. A mesa ali, na revelação que Deus está me dando, que o Espírito Santo está me dando, ela significa o quê? A palavra. Tá? É na mesa que nós vamos abrir a palavra, uma mesa em um quarto, tá? Coloquemos uma mesa num quarto. É ali que nós vamos meditar na palavra, dia e noite, estudar a palavra, come a palavra de Deus, leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você é novo convertido, leia o Novo Testamento pelo menos umas 10 vezes para depois você começar a ler o Antigo. Leia a palavra, medita na palavra, pede para o Espírito Santo revelar a palavra para você, que a palavra de Deus é bênção para as nossas vidas. Tá? Então a mesa serve para isso. Coloquemos também uma cadeira. A cadeira eu entendo como um lugar para oração, né? É de joelho que nós vencemos as maiores batalhas. O maior exército do mundo não é o exército americano, não é o exército chinês, não é o exército indiano. O maior exército do mundo somos nós, os servos de Deus. Quando nós dobramos o joelho, não há causa que nós não rompamos, não há muro que nós não rompamos, não há problemas que nós não vençamos. Hoje eu recebi uma notícia tremenda, mas tremenda mesmo. Hoje eu recebi a notícia que a minha irmã foi curada de um câncer. Ela está totalmente curada de um câncer. E onde que ela obteve essa cura? Eu creio, porque nós oramos todo o tempo na igreja. Em todo o tempo nós oramos ali na igreja. Culto após culto nós oramos. A igreja orando, intercedendo. E eu creio que Deus fez essa obra na vida dela. E a minha irmã está curada para a glória, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a cadeira serve para a oração. O outro objeto que tem ali, o candeeiro, tá? O candeeiro é o quê? É uma lamparina, né? Onde ali tinha que manter a luz acesa. E aí eu vejo dois significados aí. Primeiro, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não pode faltar em nossas vidas. Note o nome, Espírito Santo. Ele é santo. Então, se nós formos lidar com coisas profanas, ele se retira. Por que que ele se retira? Porque ele é Santo, Espírito Santo de Deus, tá? Então nós temos que manter a chama do altar sempre acesa, sempre tem que ter fogo no nosso altar. Para quê? Para que o Espírito Santo
sempre esteja conosco, nos orientando em quais caminhos nós devemos andar. Porque são muitas variáveis, são muitas escolhas hoje. E eu estou falando de coisas lícitas. E nós temos que saber escolher o quê? Aquilo que vai ser o melhor para nós. E o que vai ser o melhor para nós? Aquilo que vai em acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Versículo 11, vamos ver aqui o que diz o versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Ele descansou, o profeta também descansava, né? E aí ele teve compaixão daquela mulher. E ele vai lá e pede para Geazi perguntar para ela, no versículo 12 diz isso. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele. E aí, então, vai criar o que ali? Um equilíbrio, né? Vai criar um equilíbrio, vai criar uma vida equilibrada. E aí, então, o restante da história vocês conhecem. O Geazi vai lá, pergunta para a sunamita, pergunta o que é que ela ainda não tem, pode pedir que Deus vai dar. Tá vendo só? E que dá você acolher um profeta, você cuidar de um profeta, né? Está dizendo ali para Eliseu, está ali dizendo para ele o que é que você precisa. E ela fala assim, ela não fala nada, e aí então o Geazi descobre que ela não tem filho, e aí Eliseu olha para ela e fala assim, daqui um ano, vamos ler a palavra, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui a palavra de Deus. Versículo de número 16. E ele lhe disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da tua vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor homem de Deus, não minta a tua serva. E versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Meus irmãos, vamos aqui, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a sunamita, sobre o que aconteceu com o filho dela, é muito interessante. Não perca esse vídeo, tá? Mas vamos meditar aqui ainda nesses objetos. Cama, mesa, cadeira, candeeiro. Tudo isso nos dá equilíbrio, tá? Nós temos que ter uma vida equilibrada. Eliseu tinha uma vida equilibrada. Nós temos que ter equilíbrio. Porque se a pessoa tiver uma vida desequilibrada, principalmente o novo convertido, ele está mais suscetível a praticar o pecado. Tá? O pecado sempre é antecedido de um desequilíbrio. Né? Já começa aí que não vigia. É um desequilíbrio não vigiar. Né? Não estar atento para as coisas que vai acontecer. Né? Todos esses que pecaram, um grande homem de Deus, Davi, ele esteve em desequilíbrio. Ele devia estar na guerra e não estava. Nesse momento, infelizmente, ele pecou. Saul esteve em desequilíbrio. Saul foi oferecer o holocausto, foi oferecer oferta, coisa que era para Samuel para fazer, era para o profeta. Foi um desequilíbrio, pecou. Sansão não respeitava as leis de Deus, fazia coisas que um nazireu não podia fazer. Desequilíbrio. Confidenciou o seu segredo para uma mulher ímpia. Desequilíbrio. Viveu uma relação com essa mulher de prostituição. Desequilíbrio. Então, uma vida equilibrada produz bênção, tá? Uma vida equilibrada produz bênção. Tá? Eu já tive um momento na minha vida lá atrás que eu fui desequilibrado, sabe? E nós precisamos buscar o equilíbrio. Tá? Eu sei também que você já teve um momento na sua vida, um momento aí de Davi, de Saul, um momento que você foi desequilibrado. Mas vamos buscar o equilíbrio de Eliseu. Vamos buscar esse tripé para a nossa vida. Cama, mesa, cadeira, descanso, palavra e oração. Que Deus te abençoe e te guarde, e te prospere em todos os caminhos. Graças a Deus te abençoe.